Certa vez eu vi uma frase que dizia o seguinte: alimente a sua fé e os seus medos morrerão de fome. Eu não estou aqui para pregar facilidade, né, para o título do Botafogo, se possível, o título do Campeonato Brasileiro, mas sim para alimentar a minha e a sua fé nessa real possibilidade do Botafogo ser campeão brasileiro em 2024. Então, não estou aqui para dizer que será fácil, mas o Botafogo com certeza precisa fazer pouquíssimas coisas para alcançar esse objetivo. A simplicidade não significa facilidade. Se o Botafogo seguir um roteiro muito simples, que nós vamos discutir aqui hoje, ele estará muito perto de alcançar esse título que tanto esperamos e que no ano passado bateu na trave. Então sejam todos muito bem-vindos ao Botafogo em Foco. Eu sou o Marcos Rosa, esse daqui é o meu canal, mas ele pode ser um pouco seu também. Basta você se inscrever e ativar as notificações para ficar por dentro de todas as informações do dia a dia do Botafogo. Caminhos parecidos, porém um pouco diferente entre Botafogo e Palmeiras. O lado do Botafogo só precisa repetir um passo a passo para ser campeão, já o Palmeiras precisará se superar para alcançar o Botafogo e tirar o título do Glorioso. Como eu falei, não será fácil. A tabela, né, dos próximos 9 jogos, apenas 9 partidas separam o Botafogo, ou Palmeiras, ou outro clube, né, de ser campeão desse campeonato em 2024, que está sendo bem mais concorrido do que o de 2023 e mais um ano, né, consecutivamente, o segundo ano que o Botafogo está de pé forte na briga pela taça. E é o seguinte, tá? Segundo os matemáticos, o primeiro ponto que a gente precisa discutir, vou botar aqui na tela pra gente. Segundo os matemáticos, o Botafogo, depois da vitória sobre o Atlético Paranaense fora de casa, tem 62% de chance, né, de possibilidade de ser campeão brasileiro, enquanto o Palmeiras tem 23% dessa chance, né, de levantar a taça no final do ano. A gente vai falar aqui um pouquinho, tá? Existem umas pesquisas, né, que vão ter ali diferenças nesses resultados, mas no geral o Botafogo é sim, pelo menos na questão matemática, favorito, né, para ser campeão brasileiro neste ano de 2024. Segundo a pesquisa Infobola, o Botafogo tem 62%, o Palmeiras 23% e o Fortaleza 6% e o Flamengo apenas 3% de chance de título de ser campeão. Segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, o Botafogo tem os mesmos 62%, porém o Palmeiras tem uma variação que para o Infobola era de 23%, já para a Universidade Federal de Minas Gerais, o Palmeiras tem 25,2% de chance de alcançar a taça. O Fortaleza também cresce para a Universidade de Minas Gerais para 10% e o Flamengo cai para 2,6%. Já para o espião estatístico do Globo Esporte, aí é o Globo Esporte, né, gente? O Botafogo cai para 57%, né, 0,6% de chance, está ali dentro dessa margem de erro, obviamente, mas o Palmeiras ele cresce bastante para 33,19% de chance. O Fortaleza cai para 5,42% e o Flamengo vai para 3,99%, quase 4% de chance de título. Já para a pesquisa chance de gol, o Botafogo está na margem de erro com 49,8% de chance. Já o Palmeiras cresce bastante nessa pesquisa chance de gol para 44, quase 45, né? 44,9%, e o Flamengo 3,5% e o Fortaleza 1,8%. Porém, sabemos, né, por experiência própria, principalmente depois do ano de 2023, que o futebol não é um resultado matemático, né? A matemática não resolve o futebol. Existem coisas que não são calculáveis que podem acontecer, que levam um clube a ser campeão e o outro não. Como em 2023, o Botafogo, que era muito favorito, chegou a ter mais de 90%
chance de ser campeão e o final não foi o que a matemática previa. Por isso, precisamos discutir sobre coisas concretas, que é o que eu quero trazer aqui para nós conversarmos hoje. Por isso, a sua opinião aqui nos comentários é sempre muito importante e eu sempre tiro um tempo para responder todos os comentários, porque é um espaço de debate. Como falei, esse é o meu canal, mas ele pode ser um pouco seu também, e para isso basta você abraçar essa posse também do canal e participar aqui das nossas resenhas. Então, para mim, o fator principal que pode levar o Botafogo, né, ser campeão, alimentando, né, essa fé que eu vinha falando aqui no início da nossa conversa, é a tabela que o Botafogo tem pela frente e o retrospecto que o Botafogo teve no primeiro turno contra essas mesmas equipes. O segundo turno é o espelho do primeiro turno, porém, quando o Botafogo jogou em casa, jogará no segundo turno fora, e quando o Botafogo jogou fora, jogará agora no segundo turno em casa. Então, o que o Botafogo precisa, de forma concreta, para ser campeão, é apenas, né, e simplicidade, como eu falei, não significa facilidade. O Botafogo precisa simplesmente repetir o mesmo, cara, que foi feito no primeiro turno, e essa é a primeira pergunta que eu já quero deixar aqui para você. Você acha que o Botafogo tem capacidade técnica, qualidade técnica para repetir o que foi feito no primeiro turno? Fala aqui nos comentários para a gente ter essa conversa. E é importante lembrar que o Botafogo, além de ter feito o primeiro turno, né, muito bom, o Botafogo se reforçou. A equipe do Botafogo no segundo turno é ainda melhor do que a do primeiro turno. Por isso, eu tenho essa fé de que podemos alcançar o título brasileiro. Bom, no primeiro turno, o Botafogo, e a gente já vai botar aqui na tela para vocês, o Botafogo ele somou 20 pontos nesse recorte, né, dessas últimas 9 rodadas. Faltam apenas 9 jogos para o Botafogo poder saber se será campeão brasileiro ou não. E a gente fala apenas 9, mas para a gente acaba sendo uma eternidade. Eu queria muito estar em dezembro agora para saber o resultado desse campeonato e, se Deus quiser, poder estar comemorando, né, esse tão sonhado e esperado título de campeão brasileiro. No primeiro turno, o Botafogo, nessas próximas partidas, somou 20 pontos, cara, sendo elas 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Foram 5 jogos em casa e 4 jogos fora. Se o Botafogo vai repetir essa façanha de fazer 20 pontos, né, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota, eu não sei. Mas é isso que o Botafogo precisa para alcançar o título de campeão brasileiro. E o Palmeiras repetir o que foi feito no primeiro turno não será suficiente para alcançar o Botafogo e tirar esse título do Glorioso. A gente já vai mostrar para vocês. Então vamos lá. Se o Botafogo repetir essa dose do primeiro turno, né, que o próximo jogo do Botafogo agora é contra o Criciúma, e no primeiro turno, a única derrota que o Botafogo teve nesse recorte foi exatamente para o Criciúma fora de casa, que o Botafogo perdeu por 2-1, que inclusive a torcida ali naquele momento entrou em desespero e deu já o título como perdido. Entramos em histeria, falando, meu Deus, perdemos para o Criciúma, esse título está perdido. Mas o Botafogo se recuperou no restante do campeonato e essa foi a única derrota do Botafogo nesse recorte das últimas 9 partidas do turno. Então o Botafogo perdeu por 2-1 para o Criciúma e agora vai enfrentar esse mesmo Criciúma no Maracanã. E eu já tenho a informação de que o Botafogo fará uma grande promoção de ingressos para o Maracanã. O Botafogo quer o Maracanã lotado pela questão da imagem importante e imponente de lotar o Maracanã na sua única partida nesse estádio, neste ano de 2024, como mandante. O Botafogo quer lotar e vai fazer uma grande promoção. Essa é uma informação que eu trago em primeira mão para vocês. E é importante dizer também que o estádio lotado faz diferença dentro de campo. Então, hoje o Botafogo, assim como no primeiro turno, é muito favorito sobre o Criciúma. No primeiro turno, não vencemos o Criciúma fora de casa e agora vamos ter a oportunidade de buscar esse resultado que faltou lá nessa primeira disputa no Maracanã, lotado com uma festa incrível que a torcida do Botafogo está preparando. Então a única derrota que o Botafogo teve foi para o Criciúma. Depois o Botafogo venceu o Bragantino por 2-1, empatou com o Vasco, né? São 2 empates, empatou com o Vasco, venceu o Cuiabá fora de casa, vai jogar em casa agora, goleou o Atlético Mineiro em casa, vai jogar fora de casa,
ganhou do Vitória por 1-0, ganhou do Palmeiras em casa por 1-0, né? E esse jogo provavelmente vai decidir o campeão do turno e do título, obviamente, né? O Botafogo vence o Internacional em casa e empata com o São Paulo fora de casa. Se o Botafogo repetir esses resultados, o Botafogo provavelmente será campeão, porque ele somaria 20 pontos com os pontos que ele já tem agora, ele faria 80 pontos. O Botafogo chegaria a 80 pontos. E o Palmeiras, no ano de 2023, foi campeão com 70 pontos. Para vocês verem o quanto o Botafogo estaria avançado em comparação com o ano de 2023. Aí você fala para mim, Marcos, tá bom, mas e se o Palmeiras repetir o que foi feito no primeiro turno, cara? Será que ele vai alcançar o Botafogo e vai tirar o título do Botafogo mais uma vez? A probabilidade é que isso não aconteça se o Palmeiras repetir o que foi feito no primeiro turno. Por quê? Se o Botafogo somar os 20 pontos, né, que está projetando aqui na repetição do primeiro turno, o Palmeiras precisaria fazer mais de 20 pontos para alcançar o Botafogo e tirar o título do Glorioso. Sendo que no primeiro turno, nesse recorte, o Palmeiras fez apenas 16 pontos, o que não seria suficiente caso o Botafogo cumprisse essa projeção para o Palmeiras, o time alviverde, alcançar o Glorioso. Então a rodada do Glorioso, nesse turno do Glorioso dessas últimas 9 partidas, seria Palmeiras e Juventude, que o Palmeiras venceu no primeiro turno, porém, nesse segundo turno, o Juventude jogará em casa e é um dos melhores mandantes. Porque a gente olha o escudo do Juventude, que é um clube que não tem tanta tradição no futebol nacional, e a gente não valoriza. Mas o Juventude, se eu não me engano, é o terceiro melhor mandante, cara. É muito difícil jogar contra o Juventude em casa, e o Palmeiras terá já na próxima partida pelo Campeonato Brasileiro que enfrentar esse jogo difícil. Obviamente, o Palmeiras é favorito pelo elenco que tem, é favorito pela disputa, né, que é diferente do Juventude. O Juventude está disputando metade de tabela e o Palmeiras o título, eles vão estar mais motivados, porém, um jogo talvez mais difícil que o Botafogo contra o Criciúma. Depois, o Palmeiras enfrenta o Fortaleza, que no primeiro turno o Fortaleza venceu o Palmeiras por 3-0 em casa, mas agora será em São Paulo, mas também é um jogo difícil. E esses 3 jogos, cara, para mim, podem definir o rumo do campeonato. Essas 3 próximas partidas podem definir o rumo do campeonato. Por quê? O Palmeiras vai pegar o Juventude, o Fortaleza, e aí tem um clássico contra o Corinthians brigando contra o rebaixamento lá dentro do estádio do Corinthians. Essas 3 partidas vão dizer se o Palmeiras vai estar no cangote do Botafogo até o final ou não. Então, no primeiro turno, o Palmeiras venceu o Corinthians, porém agora, nesse segundo turno, jogará na casa, né, dos Gaviões, e com os Gaviões pressionados contra o rebaixamento, vão dar a vida, pressão, é clássico, tudo pode acontecer. Essas 3 primeiras partidas do Palmeiras são muito difíceis. A 4ª partida não é fácil, tá? Porque aí o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio, porém agora em casa. No primeiro turno foi empate. Depois o Palmeiras pega o Bahia fora de casa. Em casa o Palmeiras venceu. Depois o Alviverde vai pegar o Atlético Goianiense, praticamente rebaixado. Provavelmente o Palmeiras vença novamente o Atlético Goianiense. Depois tem o jogo que pode definir o Campeonato Brasileiro, Botafogo e Palmeiras. No primeiro turno o Botafogo saiu melhor, venceu essa partida, e se repetir esse resultado, o Botafogo com certeza estará muito perto do título do Brasileirão. As últimas partidas do Palmeiras não serão fáceis também. Pega o Cruzeiro fora de casa, o time que está em ascensão brigando por uma vaga na Libertadores nesse novo momento de SAF, e encerra a sua jornada no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense em São Paulo. Fluminense esse que também está brigando contra a zona de rebaixamento. A tabela tanto do Botafogo quanto do Palmeiras não são tabelas fáceis, né? Os próximos jogos são jogos difíceis, equilibrados para os dois clubes. Então não dá para dizer, os jogos do Palmeiras são mais difíceis do que os jogos do Botafogo. Não dá para cravar isso. Todo jogo é uma final. Mas o que eu quero me ater e alimentar a minha e a sua fé é de que se o Botafogo repetir o simples fato do que foi feito no primeiro turno, nós estamos muito perto, cara, muito perto mesmo
de levantar o título de campeão brasileiro de 2024, lavar a alma de 2023 e ainda assim estaremos brigando pela Copa Libertadores. Eu estava conversando com o meu amigo Daniel Brown, né, o Brown Fogo, depois do jogo contra o São Paulo lá na Libertadores, e eu estava falando assim, Brown, cara, se de repente o Marcos do futuro voltasse no tempo e encontrasse eu e você numa daquelas viagens que a gente fazia para um jogo muito ruim do Campeonato Carioca, Volta Redonda, Bacaxá, e fala assim, cara, vocês não vão acreditar, em 2024 o Botafogo estará em primeiro colocado e estará na semifinal da Libertadores. Provavelmente a gente agrediria o Marcos e o Brownie do futuro, porque a gente não acreditaria, gente. Porque o que nós vivemos de Botafogo nos últimos anos, né, de várzea do Botafogo, de jogos ruins, de equipes muito ruins, de jogos de Série B, era impossível acreditar que estaríamos onde estamos hoje. E durante o jogo contra o São Paulo, naquele momento dos pênaltis, eu olhei para a torcida do Botafogo e eu via muito desânimo. Porque era um sentimento de, caramba, cara, de novo isso. Chegamos aqui, lutamos, jogamos bem e vamos ser eliminados, cara, nos pênaltis de uma forma bizarra que manchará ainda mais a nossa história. E naquele momento eu tive uma ideia que era de levantar o ânimo dos torcedores do Botafogo, cara. E eu comecei a falar, gente, coragem, vamos com fé, porque a energia que nós soltamos, né, para o universo, ela reflete no resultado daquilo que pode acontecer. Se os jogadores sentirem que a torcida do Botafogo tem medo, se os jogadores sentirem que a torcida do Botafogo não acredita, eles também não vão acreditar. Então, não cabe a gente ser soberbo, porque nós não somos o time da Lagoa, mas soberba e fé e acreditar são coisas completamente diferentes. Eu resolvi acreditar, eu resolvi apostar no Botafogo, eu não vou largar a mão do Glorioso, eu vou até o final pelas duas coroas, tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Libertadores, eu acredito. No geral, o Botafogo tem pelo menos, no mínimo, né, 12 partidas para encerrar o ano. 9 pelo Campeonato Brasileiro e numa possível final de Libertadores teremos mais 3 partidas. 2 pela semifinal, né, que já está decidido quem nós vamos enfrentar, o time uruguaio, e uma na final, caso a gente avance pelo Peñarol. Eu resolvi acreditar e eu quero saber a sua opinião. O Botafogo tem capacidade de repetir os resultados do primeiro turno para ser campeão brasileiro? Você acredita nisso, cara? Fale aqui nos comentários o que você espera desse Botafogo nessas últimas rodadas de Campeonato Brasileiro. E se você não segue Botafogo em Foco, deixe seu like e faça parte dessa família. Valeu, falou e até o próximo vídeo.